Olá, estamos aqui para mais uma fofoca geopolítica. Lembre que aqui no Fofoca a gente fala de todo o mundo. E hoje é um episódio muito especial porque a gente vai falar de uma coisa que dói para muita gente, que muita gente fica com isso na cabeça, não sabe o que fazer. Vamos falar sobre o futuro do trabalho, do emprego, tecnologia, inteligência artificial, quarta revolução industrial. Como vai ficar o mundo do trabalho? Como que isso vai acontecer? E eu quero falar com muita felicidade que hoje eu não estou sozinho, não. Hoje eu trouxe um parceiraço para falar sobre o assunto. O cara sabe muito, vai trazer vários insights para a gente, vários exemplos, e a gente vai entender como é que esse mundo em ebulição ele transforma e como isso é importante para a sua decisão de vida. Muitas pessoas estão perguntando assim, Hansen, será que a minha profissão vai continuar existindo? Dando um spoiler, muitas não. Muitas sim, muitas vão só alterar, mas eu não vou ficar falando mais não, eu vou chamar logo ele, que é um parceiraço, um amigo do peito, um camaradaço. Quero chamar com vocês Marcos Oliveira, ou melhor, Marcos o Cometa. Olá, Cometa. Ah, que isso, gente. Que bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Hansen, dá um abraço aqui. Ah, que maravilha. Grande Cometa. Estamos aqui, finalmente. Que bom pra gente discutir isso, discutir o futuro do trabalho. Tem muita coisa pra gente falar, tem muita tendência, tem muita coisa nova, tem muita coisa mudando. A gente está vivendo uma mudança, literalmente, né? A gente está vivendo essa quarta fase da Revolução Industrial, essas transformações, e a gente vai conversar sobre muita coisa aqui. E Cometa, aqui a gente gosta muito de começar pelo começo. Sim. Entende? Então, assim, vamos começar aqui pensando, cara, a quarta revolução industrial. Acho que antes da gente falar de futuro do emprego, antes da gente falar de, mas será que o meu emprego vai existir? O que está ameaçando o meu emprego? Antes disso tudo acontecer, vamos começar a falar sobre o que é a quarta revolução industrial? Só lembrando que aqui, na descrição, a gente tem um link para você que quer baixar um material sobre quarta revolução industrial e quer estudar sobre, quer saber um pouco mais. Tem o link aqui embaixo para você aproveitar. E lembrando também que hoje a gente vai ter um outro link na descrição, um link muito especial. Eu não tinha nem roupa para mostrar esse link, tá? Fica de olho, eu vou mostrar para vocês. Mas, Cometa, vamos começar a falar assim, o que a quarta revolução industrial tem de tão especial comparada a outras, assim? Tá, vamos do início, né? O que é Revolução Industrial, Hansen? É uma mudança abrupta na forma de produzir. Tranquilo. Perfeito. Aquela definição básica, né? E a gente passou por algumas fases de revoluções industriais desde o início. Mas, na verdade, a indústria ela começa e nunca parou. Ela continuou até aqui, só que a gente vai dividindo essas mudanças em fases para facilitar o nosso estudo. Perfeito? Perfeito. Então a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta revolução industrial. Isso você domina, a galera aqui também, então maravilha. O que muda de uma fase para outra? São essas rupturas que a gente tem do desenvolvimento tecnológico, que vai de uma fase para outra. Da primeira, a gente teve ali, de fato, a maquinofatura, né? A invenção desse sistema produtivo. Depois, na segunda revolução industrial, e você vai me ajudando, vamos construindo isso junto, a gente teve o petróleo, a gente teve o motor a combustão, a gente teve o fordismo, a produção em massa. Isso marca um novo momento da segunda revolução industrial. Depois a gente vai para a terceira fase da Revolução Industrial. A gente sai do fordismo, sai desse motor a combustão, a gente sai dessa e vai agregando mais tecnologia, cada vez mais informação nos produtos. A gente tem aí o desenvolvimento da informática, da internet, e isso tudo vai se complementando. Perfeito? Essa é a terceira revolução industrial. E aí nós temos a quarta. Agora a gente passa a adicionar muito mais informação, a gente passa a adicionar muito mais tecnologia. E esse ciclo ele passa a ser também muito mais rápido, né? O nível de transformação que a gente tem, ele se intensifica, ele se acelera. Hansen, a gente está falando aqui de quarta revolução industrial, e uma dessas características da quarta revolução industrial é a inteligência artificial, né? A gente pode destacar ela como um grande símbolo da quarta revolução industrial. Você concorda comigo? Sem dúvida. E acho que você trouxe umas coisas muito legais, Cometa. Primeiro, porque realmente são fases que vão se acumulando. Eu gosto de falar, eu falo muito o seguinte, gente. Primeira e segunda revoluções industriais eram momentos que a humanidade pensava em quantidade. O sucesso de uma indústria era produzir muito. O sucesso de uma indústria é conseguir produzir em massa. A partir do momento que entra a terceira revolução industrial, ganha aquele que produz o melhor, não necessariamente aquele que produz mais. Um grande exemplo é quando a gente olha hoje a maior montadora de carros do mundo, é provavelmente a que faz menos carros, que é a Tesla. Em quantidade, ela deve fazer menos carros, talvez, que todas as outras. Que as principais concorrentes é fato, ela produz muito menos carros que as outras,
Mas ela é considerada hoje a maior montadora pela qualidade e de quão disruptiva ela é comparada a outros carros, então a gente está falando de qualidade, não de quantidade. Quando a gente fala de quarta revolução, tem um ponto interessante que é o seguinte: a terceira revolução industrial, Cometa, ela já trouxe a ideia de botar tecnologia, já veio dali. Foi dali que veio aquela ideia assim, não, a partir de agora a gente ganha quando a gente agrega tecnologia ao produto. Não é mais a quantidade, é qualidade. Quanto mais tecnologia, mais valor agregado, mais caro esse produto fica. Se você conseguir vender um produto tecnológico em massa, você gabaritou a vida. Mas o foco é botar tecnologia. E aí vem essa primeira pergunta, Cometa. Se a terceira revolução industrial já me mandou como dever de casa colocar tecnologia nos produtos, certo? O que a quarta trouxe de novo? Eu acho que a principal coisa aqui que a gente poderia destacar é o fluxo de informação. Que a gente adiciona muita informação nessas novas tecnologias que a gente está produzindo. A gente já adicionou. E aí a gente vai juntando as coisas. A gente vai juntando, por exemplo, a questão dos algoritmos. A gente vai juntando Big Data. A gente vai trazendo muita informação para esses produtos e isso vai gerando novas descobertas, novos produtos, novas rupturas. Tanto que a gente fala muito da quarta revolução industrial como uma fase de rupturas. Essa mudança de primeira, segunda, terceira, quarta são rupturas, mas na quarta revolução industrial isso fica muito mais claro. Você falou do exemplo da Tesla. A Tesla é uma ruptura. Quem era a Tesla há 15 anos atrás? Hoje, e não só da Tesla, a gente poderia adicionar aqui a BYD, a GWM. E aqui entra toda uma questão geopolítica, né, Hansen? Quem é a BYD, quem é a GWM? São chinesas. São empresas montadoras de carros elétricos chinesas. Great Wall Motors. Né? A gente tem... Mas, acima de tudo, e aí a gente até poderia fazer um fofoca disso, Hansen, mas bateria. Ou já foi feito sobre o desenvolvimento tecnológico de bateria. Bateria, a gente conhece bateria, gente, há muito tempo. Bateria não é uma inovação da quarta revolução industrial, mas a gente adicionou agora novas tecnologias, novas informações, a gente produz bateria como nunca antes, e a gente consegue botar essas baterias de forma muito acessível nos carros. O grande segredo hoje das montadoras que mais crescem, é a bateria. A BYD, ela controla boa parte da produção de bateria mundial. E aí, gente, cara, aqui, Hansen, se eu estiver falando muito, você me corta, por favor, mas, ai, meu Deus do céu, eu acabo falando muito. Que é o seguinte, né? Quando a gente olha para a produção de bateria, a gente tem alguns minerais que se destacam. Eu acho legal a gente comentar isso, é o lítio, é o cobalto. São dois minerais que se destacam na produção de bateria. E a gente tem poucos países no mundo que têm a disponibilidade desses recursos. Quando a gente fala do lítio, a gente está falando da Argentina, a gente está falando do Chile, a gente está falando da Bolívia, do Paraguai. Tem um triângulo do lítio nesses países. Mas a gente tem um cobalto também, que é fundamental para isso. E qual país lidera a produção mundial de cobalto? Sabe, Hansen? Não é Estados Unidos. Não é os Estados Unidos. Não é um país europeu. República Democrática do Congo. Eu ia falar isso. Vários países africanos apresentam reservas de cobalto. E aquela porção ali do Sahel para baixo, no continente africano, tem uma faixa de cobalto que é inacreditável, né? E por que você acha que está gerando tantos conflitos nessa região recentemente? E como a galera está brigando. A gente fez um fofoca recentemente sobre os conflitos africanos e como que China e Rússia estão voando para cima dessas regiões. A China controla, Hansen, 15 das 19 minas de cobalto na República Democrática do Congo, que representa 70% a 80% da produção de cobalto no mundo, que é fundamental para as baterias. Então a China tem 75% de quem representa 80% da produção de cobalto do mundo. E assim, não é só produzir cobalto, é você minerar, é você refinar o cobalto. Então a China detém essa tecnologia para fazer isso. E aí você olha para a produção de bateria, a Tesla é a maior fabricante de carros do mundo. Mas qual é a maior fabricante de baterias? Porque a grande questão do carro elétrico é a bateria. Olha só, Cometa, deixa eu só falar uma coisa. Já está incrível. Já está incrível, tá, gente? Acho que vocês conhecem Marcos, o Cometa, mas quem não conhece agora está se apaixonando. E aí eu vou trazer um ponto agora. Tudo que a gente falou é muito interessante, muito. Mas a gente está aqui com um destaque que a gente está num mundo novo, a gente acredita. Eu já acreditei, Cometa. Você já me convenceu que tudo mudou. Inclusive os centros de interesse, pelo que a gente está falando aqui, ó. Olha essa fofocona aí. Você falou de África e América Latina, cara.
áreas excluídas, áreas que muitas vezes eram vistas ali como áreas de produtoras de agricultura não moderna, boa parte das vezes. E agora a gente está falando que o futuro da indústria passa por recursos que estão ali. Mas aí vem minha pergunta, Cometa. É fato que a indústria está mudando muito. É fato que o mundo está mudando muito. Quando a gente fala de quarta revolução industrial, a gente destaca 2 pontos muito básicos, né? Que é a inteligência artificial, como você falou, e como a gente vê aí em vários lugares hoje, e a internet das coisas, ou IoT, né? Porque em inglês fica The Internet of Things, que seria o que a gente chama de IoT. Quando eu pego uma coisa, literalmente um objeto, um carro, alguma coisa, um relógio, um tênis, um óculos, e conecto à internet, uma internet essa que possui inteligência artificial, eu posso falar que as coisas ficam inteligentes. Eu posso falar que muita coisa passa a funcionar sozinha, certo? E aí vem minha pergunta, Cometa. Primeira pergunta é se isso é um caminho sem volta. As coisas vão começar a funcionar de forma mais autônomas em vários níveis. Minha segunda pergunta é: onde ficam as pessoas? Lembra que a gente tem um recorte aqui de comentar o futuro do emprego. Cometa, onde fica essa brincadeira? Então, vamos lá. As coisas já mudaram, né, Hansen? As coisas já estão conectadas, nossos carros já estão conectados. É fone Bluetooth, é microfone Bluetooth, é a geladeira que se conecta, é a cafeteira. Gente, tem eu brinco às vezes falando que a Air Fryer, Hansen, ela é uma invenção da 7ª Revolução Industrial, mas que foi enviada no tempo de volta aqui para a gente ter esse benefício. Hoje tem a Air Fryer conectada na internet. Você tem um aplicativo que controla a sua Airfry. Mas, Marcos, qual é o ponto disso? As coisas já estão conectadas. É interessante que a gente perceba que essas conexões já existem. A internet das coisas já estão nos produtos, já estão nos aparelhos. Só que aonde ficam as pessoas? Porque isso começa a mudar a produção, isso começa a mudar a questão do emprego. E aí eu gosto muito de trazer aqui um debate que a gente estava tendo, até recentemente, Hans, com a dublagem. Posso falar da dublagem Claro. um pouquinho? O que estava acontecendo, gente? A gente sabe que a dublagem é um trabalho incrível. Eu tenho dubladores marcados na minha vida, né? O Wendel Bezerra, Guilherme Briggs. Assim, escutar a voz do Buzz Lightyear, do Bob Esponja, é um negócio incrível. E isso me lembra, sempre que eu escuto a voz deles, isso me marca, né? Mas aí o ponto dessa dublagem é interessante a gente trazer, mas teve um filme recente que começa essa discussão bem legal. Não sei se você viu, Hansen, esse filme é A Queda. Não Posso vi. fazer propaganda? Pode. Propaganda aqui de streaming? Claro. Eu acho que está na Amazon, posso estar enganado. Mas esse filme, A Queda, ele traz ali, né, duas garotas que vão fazer ali, elas escalam montanhas, elas decidem escalar uma torre no meio do deserto, 600 metros de altitude. O foco não é o filme, mas a tecnologia que aplicaram no filme, Hans. E aí, né, é um filme que se passa em boa parte num local fechado, então tem muito close, tem muita câmera ali focando na cara delas, né? E a dublagem ela ia ficar muito evidente, ela ficaria muito perceptível de que não está falando exatamente aquilo que está sendo feito na dublagem. Meio novela mexicana, né? Exato. Meio novela mexicana, a gente sente essa estranheza, mas a gente continua assistindo. E aí, sabe o que fizeram? Pegaram, e aí todo um aparato digital, passaram uma máscara ali de identificação e tudo mais, foram fazendo isso pelos computadores, e conseguiram alterar a expressão facial da atriz para casar perfeitamente com a dublagem. E aí, quando ela pronuncia, não fica mais essa novela mexicana. Fica a leitura labial perfeita. Parece que... E ela tá falando isso, se tu bota alguém para falar leitura labial, é aquilo, sabe? Aí tu veria o acabou mesmo, né? Essa polêmica que a gente teve aí antes. E aí, nesse contexto, eu acabei vendo, popularizando, né? YouTube, Spotify, outro vídeo dele, Manuel Gomes. É Manuel Gomes, eu até não tenho o nome dele. É o Caneta Azul, né? E ele cantando Lana Del Rey, ele cantando Imagine Dragons, ele cantando The Weeknd, ele cantando todo mundo. Eu falei, não, peraí, ele não canta todo mundo. Eu não sabia disso. E aí fizeram um modelo de voz para ele, digital, e conseguiram colocar esse modelo de voz para cantar diferentes músicas. E você, cara, é ele cantando, mas não é ele cantando, você entende? Então, olha só como as ferramentas, elas vão... E eu estou trazendo esse exemplo aqui só para a gente contextualizar isso. Porque, olha só, a dublagem teve um vídeo que até popularizou, acabou ganhando destaque, que foi um vídeo do Castanhari.
E aí o Castanhari estava lá fazendo uma dublagem, alguém conseguiu pegar o vídeo dele, fez o mesmo modelo de voz, fez a máscara ali, tal como no filme, A Queda, fizeram o modelo de voz, a máscara, e casaram perfeitamente com a dublagem. E aí você tem um vídeo do Castanhari falando em inglês, mas com a voz dele, com o sincronismo labial. Perfeito, sim. Perfeito, perfeito. Você não desconfia que aquilo ali foi editado, você não desconfia que aquilo ali é uma montagem. Não, agora eu fiquei com vontade. Alguém aí sabe fazer isso? Não, pô, pega o que eu tô falando aqui, bota em outra língua, eu vou adorar ver. Imagina. Seria incrível. Eu vou achar muito chique, cara. Eu vou achar muito chique. Eu não sei cantar nada, esse é meu sonho. Com a Botar dublagem, você cantando. agora eu vou conseguir cantar alguma coisa. Então. Nem parabéns. Aí eu vou levar minha voz gravada cantando parabéns agora. Vai ser E incrível. assim, e agora eu vou falar uma coisa muito real, tá? Aqui no Descomplica eu já vivi cada coisa que as pessoas não sabem, né? Aqui a gente viveu muita coisa disruptiva. Vou contar uma coisa agora que vai entregar logo a idade, porque a gente não tem medo. Gente, aqui no Descomplica, a gente já deu aula gravando CD-ROM. Você que está me ouvindo, você não sabe o que é um CD-ROM. Ou DVD para vender em banca. As pessoas não viveram essa... Você, Cometa, é muito novo para ter vivido essa experiência. Gente, então a gente viu aqui, ó. Rapaz, já tem um tempo que a gente está fazendo esse negócio de internet, tá? Eu e os dinossauros aqui. Estou quase em era geológica de internet. Então eu já vi muita coisa nessa vida. E agora que a gente cresceu, né? O Descomplica cresceu junto com a própria internet e a educação na internet. As pessoas não sabem disso. A gente fez a primeira live de educação no mundo, cara. Caramba, No mundo, não sabia no que era a YouTube. primeira, que incrível. No YouTube. Quando a gente fez a primeira live de educação, o YouTube não tinha live de educação. Sabe? Passava NFL, Super Bowl. Passava Paul McCartney, cara. E a gente teve que negociar com o YouTube, mandar aí parceiros de longa data, né? Pra gente poder fazer essa primeira live de educação da história. E aí a gente tem essa visão um pouco à frente, né? A gente olhava pro YouTube e falava, cara, o YouTube é incrível, mas a gente quer fazer live de educação no YouTube, vai dar certo. E a gente fez a primeira live conversando com os engenheiros do YouTube, não tinha botão de live. As pessoas não sabem o que a gente passou. Mas a gente acaba tendo essa visão de disrupção. Quando você vira para mim e fala assim, cara, eu posso botar você falando inglês, eu posso botar você falando francês. Cara, será que alguém traduzir meu vídeo falando chinês? Será que... Vai que eu viralizo na China, sei lá, falando alguma coisa. Cara, isso é incrível, mas ao mesmo tempo... Imagina se eu pego um professor bom de um determinado país e coloco ele dublado em vários outros. Vem uma pergunta óbvia, que é do tipo, caramba, mas e os professores desses países? Quando você me falou do dublador, eu pensei, óbvio, poxa, mas antes seria alguém fazendo dublagem. Se ele pegou a voz do Castanhari e traduziu, eu não precisei mais do dublador. E essas perguntas, elas chegaram. E aí, quando a gente criou a Descomplica a Faculdade, né? Descomplica a Faculdade Digital... A gente já, com esse olhar de futuro, que eu acho que as pessoas levam um tempo para entender o que a gente está fazendo também, a gente já criou a faculdade, Cometa, com cursos focados em gestão e tecnologia. Porque se as ferramentas fazem tantas coisas, a gente vai precisar de duas coisas. Alguém que saiba mexer com tecnologia e alguém que saiba fazer a gestão disso tudo. Faz sentido? Gente, era exatamente isso, Hansen, que eu estava buscando, essa pergunta. Porque em um primeiro momento você fica preocupado. E os dubladores? Porque tu elimina a necessidade dele. Mas aí que entra, e eu acho que é o caminho que isso deve seguir, mas é lógico que isso é um achismo, essas ferramentas elas vão se tornando popular, elas vão se tornando acessíveis. Mais pessoas começam a poder utilizar essas ferramentas. E aí que está o segredo do negócio. Você passa a demandar um conhecimento sobre o uso dessas ferramentas. Por isso que é importante de você ter uma formação que te prepara para isso. O diferencial, e eu acredito, não é que a dublagem ela vai acabar, não vai. É lógico que a gente quer ver, por exemplo, sei lá, o Tom Cruise falando em português BR e tu nem percebe que aquilo ali tá sendo... É a voz dele, literalmente. Só fizeram um modelo ali, mas vai precisar de toda uma equipe para trabalhar ali. Não é só apertar um botão. Esses aplicativos nunca são apertar um botão, não é ali, pá, tá pronta a dublagem. Exige toda uma mão de obra por trás disso. Uma mão de obra o quê? Extremamente qualificada. Por isso que a busca por qualificação aqui é fundamental. Não, gente, olha só, você que assistiu até aqui e ainda não curtiu, você deve até estar se sentindo mal por isso. Faz o seguinte, dá uma curtida, pelo amor de Deus, gente. Dá uma curtida, porque eu acho que merece. O Cometa tá brilhando. Tá? Que é isso, gente? E não esqueça de comentar aqui
Pra gente trazer o Cometa de novo, vou deixar um desafio. Deixa aqui nos comentários quais assuntos você gostaria de ver o Cometa falando. Pô, Não, é sério, a gente vai voltar e vai olhar, e eu vou pedir pra ele olhar, e ele escolher Pode fazer esse compromisso aqui? pô, que isso. Se eles Você, toparem, Você eu olha topo, os tô aqui já. comentários. Ó, você olha os comentários Tá. e você escolhe um tema que vai estar nos comentários. Maravilha, então. A gente prova, a gente bota o print, fala, olha só. Perfeito. Tá lançado o desafio. Você coloca aí qual comentário você quer, qual conteúdo você quer Qual ver o tema? Cometa comentando. E a gente vai lá, vai tirar o print e o Cometa vai falar, olha, quero esse aqui que fulana pediu e a gente vai fazer aqui, Cometa. A gente começa a live com esse print. Não, eu Então, adorei. Perfeito. Não, eu adorei, Se sério. eles toparem, eu topo, com certeza. Não, Tô aqui. eu adorei sério e agora eu vou jogar uma pergunta super relevante pra você, que é o seguinte. Gente, nesse cenário que ele explicou muito bem, existe um conceito novo que muita gente nunca tinha ouvido falar, que é o de requalificação. Porque ele falou assim, a gente vai precisar de muita mão de obra qualificada, isso é fato. Só que, cada vez menos, Cometa, a gente tem aquela sensação de que você vai ter o mesmo trabalho a vida toda. Perfeito. Eu penso, eu mesmo, acho que você é diferente de mim, tá? Eu comecei muito sala de aula analógica, você já começou trabalhando mais digital que eu. Eu comecei muito sala de aula analógica, o Oda nem se fala. Então, o que acontece? Eu vivi a transição de um professor presencial para um professor virtual e hoje eu já tenho outros ramos de atividade que não somente a aula, né? Eu já falei isso aqui, fazer isso aqui que a gente está fazendo, trocar ideia é uma coisa que eu amo fazer. Eu sou um consumidor doido de podcast, pessoalmente falando, então ter essa oportunidade aqui, aliás, a gente está no Spotify, você pode escutar o Fofoca Geopolítica no Spotify, e você pode dar 5 estrelas. Ah, assim, eu não quero dar 5 estrelas, então não precisa ir. Então, assim, sabe, isso para mim aqui são novas habilidades. Isso é a requalificação. Eu fiz a geografia, depois eu estudei outra coisa, depois eu fiz uma outra graduação, e nada a ver inicialmente com a geografia. Então, o hábito de se requalificar é uma coisa que vai acontecendo. Só que isso demanda tempo, concorda? Perfeito. E a minha pergunta, que acho que é um pouco da aflição de muita gente, é: Cometa, a gente tem uma incoerência numérica na sociedade de hoje, você concorda? Concordo. Dependendo do jornal, você vai ler a seguinte notícia. Presta atenção, gente. Temos um déficit de mão de obra, ou seja, está sobrando emprego. E aí você vai pegar um outro jornal, se bobear na mesma semana, talvez no mesmo dia, talvez o mesmo jornal, Cometa, e ele vai falar o quê? O desemprego bate o número X de pessoas. Minha pergunta é, como pode, Cometa, as pessoas estarem com medo do emprego e ao mesmo tempo ter notícia de vaga de emprego? Esse mês, né, Hansen, quando a gente olha para a taxa de desemprego, e aí no período que a gente está, setembro e tudo mais, você pode assistir isso em uma outra data, a taxa de desemprego no Brasil estava na casa dos 8%. Me corrija aqui se... Deve ter uma alteração 7,9%, 8,2%, 8,5%, mas tinha até uma tendência de diminuição nos últimos meses. Né? E aí, mas é uma taxa de desemprego elevada ainda. Você concorda comigo? Sim. Mas ao mesmo tempo, tal como você falou, você tem uma notícia no mesmo dia, no mesmo mês, de uma pesquisa do Google for Startups, né, de um setor do Google pesquisando, né, sobre a necessidade de mão de obra, de mão de obra qualificada nas startups brasileiras. Só no Brasil, Hansen. Só Brasil. Só no Brasil. Um déficit até 2025 de 530 mil vagas para o setor de tecnologia. Não, calma aí, volta. É isso. Você está me falando que tem 500 mil de empregos para o período de 2 anos, é isso? É isso. No Brasil só? No Brasil. Esse é o déficit calculado pelo Google para as startups brasileiras em comunhão com algumas das startups principais do Brasil. Ele sente déficit de mão de obra. 500 mil de pessoas. Exatamente. Faltando. Falta para realizar as atividades que aquela empresa precisa para simplesmente funcionar. Engraçado você falar isso. Um dos cursos que mais crescem aqui no Descomplica, na graduação, é o de desenvolvimento de sistema, que é o que você está falando. E é exatamente o setor que eles destacam. Fazer o seguinte, se você sabe alguém que quer fazer essa parte tecnológica, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você pode dar uma olhada nos cursos e se você puder mandar para alguém, a gente vai ficar muito agradecido. Se você puder mandar para alguém, eu vou deixar um link aqui na descrição, até para você conhecer, até para você dar uma olhada. Porque análise e desenvolvimento de sistema, engenharia da computação, eu sei que são cursos que as pessoas consomem muito aqui no Descomplica e gostam muito. E o que você está falando faz muito sentido, mas é um pouco assustador, tá, Cometa? Porque é um déficit que não é fácil fechar, não, tá? A gente pode estar aí numa situação que pode faltar mão de obra qualificada. Exatamente. E é o que acaba, infelizmente, acontecendo, porque a mão de obra que a gente tem qualificada aqui, ela tem a oportunidade de ganhar em quê, Hans? Ganhar em euro. Ganhar em dólar. Hoje o trabalho remoto, ele facilita muitas coisas. Então, essa mão de obra, ela acaba trabalhando para outros países e o Brasil fica em déficit.
É por causa disso. Porque boa parte desses profissionais, eles estão trabalhando em outros setores. Daí a importância, inclusive, de você ter outra língua na sua graduação, na sua pós, de você complementar seus estudos com isso. Cara, então assim, vamos lá. Então não só falta mão de obra, porque falta, mas muito do que a gente tem já de mão de obra qualificada hoje não precisa trabalhar no Brasil pela possibilidade do trabalho remoto. Talvez a pessoa tenha uma questão de fuso horário, mas para ganhar em dólar, em euro, eu entendo a pessoa que funciona muito bem em outro fuso horário. E é isso, a pessoa trabalha de casa, está em outro país, tecnicamente, recebe em outra moeda, uma moeda forte, e vai ser feliz, é isso? Exatamente. E aí a gente tem aquele conceito de fuga de cérebros. Porque a mão de obra é qualificada trabalhando para outro país. Mas aqui, você não teve de fato essa fuga, porque ela não saiu do país. Ela está só trabalhando para outra empresa em outro país, mas deixa de gerar riqueza no país. Isso vai afetar a economia, isso vai afetar o PIB brasileiro, você entende? Ela até consome, mas ela não está trabalhando para uma geração local de tecnologia ou de Exatamente. riqueza. Tanto que alguns países hoje que se destacam nessa produção de tecnologia, Hansen, quando a gente pensa na produção de chips, que a gente pensa logo, né, quando a gente fala de chips, semicondutores, a gente acaba destacando e falando deles como um dos principais elementos hoje da nossa sociedade. Os chips, né? É disputado por governos, Estados Unidos, China, Japão, a União Europeia. Todos esses países querem a garantia da produção de chip. E essa garantia da produção de chip passa pela necessidade de uma mão de obra muito qualificada para isso, certo? E que pode estar ali naquele país, mas está trabalhando para outra empresa fora do país. E aí, qual é o país que domina hoje, Hansen? Qual é o país que domina a produção de chips mundialmente falando? China, Taiwan... Taiwan. Taiwan dos chips com tecnologia abaixo de 10 nanômetros. Gente, o que é um chip, né? Um chip, ele vai agregando ali transistores, né? E esses transistores vão controlar ali a velocidade, a eletricidade. Eletricidade sem eletricidade, 0, 1. 0, 1 é o quê? Código binário. Você tem um código binário, pronto, é a partir dos transistores que você tem um código binário, é a partir do código binário que você tem a linguagem dos computadores. E aí, o que é o chip? O chip são milhões de transistores ali, naquele biscoitinho que a gente chama, waffle. Né? São milhares de transistores ali. Só que hoje a gente adiciona bilhões de transistores. A gente adiciona... Quanto mais transistores no biscoitinho, mais potente é aquele processador. Mais potente é o seu computador. Mais você consegue fazer, certo? Certo. Só que, para a gente desenvolver isso, a gente precisa de uma mão de obra muito qualificada. Taiwan que se destacou nisso. Taiwan é uma grande fábrica de chips. A TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, é a grande empresa que produz chips. Mas como ela conseguiu fazer isso? Trazendo mão de obra. A gente não fala muito da fuga de cérebros. Taiwan fez o inverso, fez o reverso. Fez o sequestro de cérebros. Taiwan mandava, muitas vezes, seus estudantes para os Estados Unidos e depois fala, volta para cá. Mas volta para cá que eu vou te pagar um salário 3 vezes maior. Eu vou te dar a condição de fundar uma empresa 3 vezes melhor. Eu vou te dar muito dinheiro para você fazer essa empresa aqui, para você... E assim nasce a TSMC. Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, a gente tem que destacar muito uma empresa que está alcançando valores bilionários agora, que é a NVIDIA. Galera gamer aí, ó, do canal. Que isso, a NVIDIA, uma placazinha RTX 360, 490. A placa top hoje é a RTX 490. Ela tem milhares e milhares, né, desses transistores ali dentro, executando as tarefas. E o ponto é, quem fundou essa empresa? Um dos fundadores é um taiwanês. É um taiwanês que fundou a NVIDIA? Exatamente. Um deles. É lógico que é uma empresa americana, mas um desses trabalhadores que fundou vive em Taiwan. O CEO da Alphabet, né? O antigo só Google, ele é indiano, né? E aí tu vê, cara, aonde aqui está a importância dessa qualificação da mão de obra. Isso influencia a geopolítica internacional. Claro. Acordos e exercícios militares são feitos ou desfeitos de acordo com essa capacidade de produção de tecnologia. Por isso a necessidade da gente se qualificar. A requalificação é muito importante. Engraçado, você fala isso e tem uma expressão em geopolítica muito legal, que é falar que Taiwan vive sob o escudo de silício, né? Que é assim, gente, a gente pode se odiar, mas ninguém ataca Taiwan, beleza? Porque se atacar Taiwan, o mundo fica sem semicondutor, o mundo fica sem chip, o mundo para. 90%, que eu até trouxe esse dado, mas acabei não falando, 90% dos semicondutores abaixo de 10 nanômetros. O que significa isso? Quanto menor o nanômetro, menor é o tamanho do transistor, né, que você consegue colocar lá. Então, você consegue colocar mais. Se ele é menor, você consegue colocar mais. Logo, ele é mais potente. Então, você tem hoje processadores de 10, 9,
5. A Apple vai lançar o iPhone agora, daqui a pouco. Deve anunciar com 3 nanômetros. Deve anunciar com 3 nanômetros. E aí... Cabe em quantos? Em bilhões. Olha a tecnologia hoje, gente, que a gente tem no nosso celular, que é acessível pra gente, num iPad, num tablet, num computador, é muitas vezes o dobro, o triplo da tecnologia que foi suficiente pra gente mandar o homem pro espaço. Cara, você entende? Você tem o poder computacional... Volta essa informação. Fala de novo. Você tem o poder computacional que foi necessário para mandar o homem para o espaço, para a Lua, Sim. na palma da sua mão. Essa era a capacidade de compilar dados, informações e rodar. Exato. Pesquisa uma imagem de um transistor, para você ver como é que era um transistor no passado. Um negócio gigantesco. Como é hoje. Hoje, ele é feito no silício. Você nem vê. Engraçado. E aí você falando isso, me vem uma coisa. Porque do jeito que você falou, ficou muito claro, aliás, agradecer, gente, tá demais. E ficou muito claro essa questão, que quando você foi falando que a Apple ia lançar com menos, ela vai lançar um com 3. Eu falei, cara, acabou. Vai caber transistor pra caraca, vai brilhar. E eu já tô pensando assim, cara, daqui a pouco alguém vai meter um transistor de meio, e aí acabou, bicho. Aí a gente se teletransporta. Eu entendi muito bem essa sua régua. E eu entendo que conforme a gente avança nesse campo tecnológico, a gente avança também na capacidade de informação, na capacidade de cenários e testes e ferramentas, etc. A gente já tem um cenário mundial, o Cometa sabe, gente. Hoje a gente calcula que uma criança de 7 anos supere um imperador romano em volume de informação recebida na vida. Na vida. Gente, não é um rei, é um imperador. O imperador passava o dia recebendo relatório do seu império, de vários reinos. Hoje, uma criança de 7 anos rompe a quantidade de informação que o imperador romano recebia a vida toda. Com 7 anos. Isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Já aumentou. É só você olhar o que um chat GPT faz. O tempo que você levaria para fazer uma lista de coisas que você pede, ele traz pronta, você lê e acabou, tá tudo pronto. Então, assim, esse volume já cresceu. E entra outra parte que a gente falou. Lembra quando eu falei assim, cara, a gente está investindo muito em gestão e tech? A parte tecnológica, eu acho que a gente super justificou. A parte da gestão do trabalho, e eu acho que isso interessa a todo mundo, isso precisa ser gerido, Cometa. Como é que eu vou gerir tanta informação? Exatamente. Não é só apertar um botão, Hansen. E aí, que você pode ter profissionais ali, junto com a inteligência artificial, trabalhando e gerando inovações e novas formas de produzir e tudo mais. Mas isso tudo precisa ser coordenado. E aí que está o segredo. Por isso que um dos campos que mais crescem e que as pesquisas apontam, né, como fundamentais para a continuidade desse processo de quarta revolução industrial é a gestão de pessoas. Como é que você vai coordenar todo mundo para poder fazer... E aí eu vou te trazer o exemplo da OpenAI, que é lá a criadora do DALL-E, ChatGPT e tudo mais. Gente, a primeira imagem, Hansen, a primeira imagem de inteligência artificial foi gerada em 2014. Primeira imagem. É uma vaquinha. Vocês podem pesquisar isso na internet. Hansen, é uma vaquinha, mas que... Você faz uma vaquinha num quadro sensacional na aula de agricultura. Sim. A sua vaquinha é infinitamente melhor do que a vaquinha que a imagem... que a inteligência artificial gerou. Perfeito? Sim. Ela é infinitamente, a que você faz no quadro. E você fala, às vezes, que não é uma das melhores vaquinhas, mas eu acho que tá ótima. Tá sensacional. Muito obrigado. Mas a inteligência artificial, ela, cara, conseguiu fazer ali, não chega nem perto da sua, mas conseguiu fazer. Gente, isso em 2014. Pesquisa hoje. Vaca inteligência artificial. Você faz a vaca do jeito que você quiser. Perfeita. Perfeita. Você nem sabe que não é uma vaca. Você nem sabe que é uma vaca. Você entende? Como de 2014 para 2023... a gente não deu um salto, a gente deu um... Né, duplo twist carpado. É isso aí. Dá um beijo pra Daiane dos Santos. Nossa aluna. Nossa aluna, né? É Mentira. isso. Daiane, beijo. A gente evoluiu muito. Só que isso não é só 1, 2, 4 pessoas ali fazendo esse trabalho. São milhares. É uma equipe gigantesca. E a gestão, ela é fundamental nessa... O líder da OpenAI, eu me esqueci o nome dele, é Altman, eu acabei me esquecendo o nome dele nesse momento. Ele é um grande gestor. Ele está ali para conquistar capital, investimento, mas para gerir isso tudo. Olha a importância da gestão nisso tudo que a gente está falando. Nossa, e agora sim, vamos lá. Aqui no Fofoca a gente fala mesmo, tá, Cometa? Não se preocupa com isso, não. Cara, mas vamos trabalhar na realidade, que eu acho que muita gente pensa, a gente não vai fugir de treta, não. Algumas coisas vão sumir, cara. Vão.
não é todo emprego que vai sobreviver. Exatamente. E assim, a gente acaba tendo até algumas listas meio desesperadoras. Como assim, todos os empregos praticamente sumiram. Era mais fácil falar quais empregos não vão sumir. Porque tem lista que fala, não, arquivista, bibliotecário, jornalista, professor, tudo. E vai trazendo a lista e tu fica, meu Deus, tem listas de 40, 80, 120, 160 profissões. Eu nem sabia que tinha tanta profissão assim. Para acabar, a gente vai descobrindo profissão que não existe nessas listas. Mas o que é interessante a gente perceber é que a gente tem uma transformação ao longo do tempo, Hans. Empregos são destruídos, empregos são gerados. Eu posso trazer um exemplo? Tem tempo para falar ainda, Hans? Posso trazer um exemplo de porque a gente está falando de rupturas. Né? Eu gosto de trazer um exemplo de uma empresa, Hansen, que ela era império. Ela era um império, Hansen. Tinha mais de 70 milhões de usuários ativos em um final de semana. Pelo mundo. 70 milhões de pessoas ali usando o serviço dela. 70 milhões de clientes. 70 milhões de clientes espalhados pelo mundo. R$1 de cada um, hein? R$1 de cada um. Que isso? Dá um dinheiro bom. Na conta? Isso, hein? Como é que se eu achar R$70 aqui? 20 no bolso, a gente já está comemorando. Putz, vai. E aí, essa empresa era um império. Ninguém imaginava. Ela tinha quase que, num determinado período, metade do equivalente das lojas do McDonald's. Pô, e tu entende que o McDonald's é gigantesco. Claro. Então tá, ok. Essa empresa foi, né? Essa empresa crescendo e tudo mais, só que ela começou a enfrentar concorrência, né? Tanto que em bairro começou a surgir outras empresas menores que começaram a atuar no mesmo mercado que ela. No mesmo mercado que ela. E começou a se popularizar. Todo bairro tinha uma empresa desse tipo. É a videolocadora. Esse império, você conhece, logozinho B, azul e amarelo. Blockbuster. Virou uma categoria de filme, né? Exatamente. Isso aqui é um blockbuster. Exatamente, porque eram os filmes mais alugados. Gigantesca a empresa. E aí chegou uma concorrente diferente. Ela falou, ok, vamos alugar os filmes, só que vamos entregar os filmes em casa. Não vamos fazer as pessoas buscarem os filmes na locadora, não. Vamos entregá-los em casa. Né? Essa empresa tem até uma sonoridade legal, né? Um tum-dum. Né? Ela começou alugando filmes e entregando filmes para as pessoas em casa. Até hoje ela entrega. E eu acho que ela até liberou nos Estados Unidos. Ela só funciona nos Estados Unidos. Ela liberou, ela falou, pode ficar com a fita que a gente não usa mais a fita. Porque ela revolucionou com o negócio. Ela revolucionou com o quê? Agora a gente não precisa entregar a fita em casa. O VHS, aquele negócio de que rebobinar. Sim. Sabe? Você não precisa entregar mais ela em casa. O que você faz? Você entrega a informação. Você entrega o vídeo digital. O streaming. E aí vem a Netflix e muda o mercado. E olha a loucura. Você passa de gerir um time de, basicamente, logística, entregar, receber, buscar, ter certeza que o que foi pedido foi o que foi entregue, que a pessoa está com a fita ou o DVD que ela exatamente queria, e você troca isso por um time de engenheiros, designers, programadores, gestores de sistema, cybersecurity. Então, é aquilo que você falou, né? Existe uma ciclagem de profissões, some, aparece. E a gente tem que estar ligado nisso, né? A gente tem que estar do lado que aparece, né? É isso que você falou, Hansen. A gente precisa estar atento nessas mudanças, a gente precisa estar atento nessas transformações. A Netflix, ela criou um mercado gigante. Gente, antigamente, você consumia VHS, você tinha que escolher a dedo o filme que tu ia assistir. Você chegava, às vezes, na locadora e não tinha, e você voltava chateado para casa. Hoje, você fica ali buscando no catálogo de cada uma delas o filme que você quer assistir. Então, assim, você muda todo o sistema, você tem uma ruptura, né? Só que você cria novas demandas, você cria novas necessidades também. O capitalismo tem disso, criar demandas, criar necessidades. A Netflix vem e, cara, altera o mercado. Tanto que, e eu acho que já teve um fofoca sobre isso, hein? A greve dos roteiristas e a greve dos atores de Hollywood. Se eu não me engano, foi o Fofoca 6. Fofoca 6. Aí, assiste no Spotify, escuta, curte, coraçãozinho, o negócio todo. Aí. Essa greve está totalmente relacionada, Hansen, a essas mudanças do streaming. Sabe qual era uma das maiores rendas, e assim, dos atores, dessa equipe? A venda de DVD. Blu-ray. Foi embora. VHS foi embora, acabou, não tem. Zerou, né? Deve ter zerado, cara. Ou Zerou. disso. Cara, você vem... Quem compra Blu-ray hoje, DVD, alguma coisa, é pra ver os créditos. Colecionador, cara. É, pra ver, sabe, a produção ali. Você não tem mais hoje isso. Você assiste pelo streaming. Só que como é que você remunera pelo streaming? A Netflix, ela solta os dados de visualização?
Não sei. O que a Netflix fala? Ela só libera os recordes. A gente só exatamente. sabe Agora quem aí, brilhou. o One Piece, né? Acho que foi um dos mais assistidos em Estreia, 84, 86 países. Bateu recorde de países. Mas quantos assistiram? Ela não divulga. Porque esses números têm a ver com remuneração. E ela não disponibiliza. Aí, por isso, a greve dos roteiristas. Olha a mudança no mundo do trabalho. Como força transformações, né? E aí os atores... E aí, é lógico que assim, gente, a gente não tá falando, né, do Matt Damon. A gente não tá falando, Do The Rock, da Margot Robbie. Cara, ganhando bilhões. Essa galera ganha milhões, bilhões, ganha muito dinheiro. Não é desses atores, mas existem milhares de outros atores que participam de um filme. Não é só uma pessoa ali. É lógico que tem um filme que é um monólogo, mas... O sindicato de atores, não são só atores, são profissionais, né, da área, tem 160 mil pessoas nos Estados Unidos. 160 mil pessoas que está sendo mal remunerada. Que não tá... E aí você entende a greve. Aí você entende toda a luta ali por... Cara, não, peraí, a gente tem que rever esse modelo de pagar. Só que aí, entra a qualificação. Então, vou jogar mais uma pimenta nessa história, tá? Então, além de tudo que a gente está falando, também existe aí um campo que eu vou deixar no ar, tá? Que é a gestão pública dos movimentos trabalhistas, dos movimentos populares, dos movimentos civis, sobre as condições de trabalho que vão passar por condições de estudo também, né? As pessoas vão precisar se qualificar. Exatamente. Que isso? Cometa, nosso tempo deu, eu não acredito. Gente, que isso, já deu? O papo foi demais. Demais, tá? Eu quero lembrar que a gente aqui tem um link para você entender mais sobre a quarta revolução industrial, e eu vou pedir para a produção deixar um link para quem quiser conhecer a Descomplica Faculdade Digital, conhecer os cursos, principalmente de tech e gestão. A gente tem um curso de pós-graduação, cara, de gestão de projetos e negócios, que é fantástico. E de graduação sobre desenvolvimento de sistemas, que combina muito com o tema de hoje. Vou deixar essas duas recomendações aqui para você dar uma olhada. Então tá aqui. Por favor, se você puder deixar o like, não deixe de comentar qual tema você quer ver Marcos Oliveira falando. A gente vai olhar nos comentários para escolher a próxima visita dele. A gente fechou um acordo aqui. Comenta, como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas falam com você? E, gente, eu acho que pessoalmente, né, uma boa forma da gente se encontrar aí pelas ruas da vida. Mas eu tenho o Instagram, mas eu não costumo usar muito. Eu vou falar, Marcos VS Oliveira, @Marcos VS Oliveira. Acho que é isso. É isso. Vai ser um prazer. Bom, vocês... Aparece lá no Instagram dele, fala pra ele bordar. Cara, você fala bem pra caramba. Fala bem pra caramba, fala mais pra gente, tá? Você me acha no @HansenOficial, mas não deixe de seguir as redes do Descomplica. Não deixe de seguir nossos canais, curtir nosso conteúdo e se inscrever no canal pra receber tudo que a gente produz aqui. São muitos conteúdos. E não deixe de seguir a gente no Spotify também. Gente, muito obrigado. Fofoca Geopolítica de hoje. Marcos, meu camarada, obrigado de verdade. Você brilha como sempre. Eu já sabia. Gente, beijo. Até o próximo Fofoca Geopolítica. Tchau, tchau.